Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por nós estarmos juntos nessa noite, adorando a Deus. Eu quero aproveitar que nós estamos de pés. Convido-os para abrir a palavra de Deus no Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. E também nós vamos fazer menção do outro texto em João, Evangelho de João, no capítulo de número 17, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 24, e depois faremos também menção de João, capítulo de número 17, versículo de número 18. Atos dos Apóstolos diz assim: Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. João, capítulo de número 17, versículo de número 18, diz assim a palavra de Deus. Desculpa, 17, 18. 17 de João, do Evangelho de João, versículo 18, diz: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém? Pai de amor e bondade, em nome de Jesus, te damos graças por esta palavra que o Senhor tem dado a nós nesta noite. Nós queremos te louvar, Senhor, com gratidão eterna por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio. Pai, que a tua palavra nos ilumine nesta noite, que ela nos encoraje e que ela nos dê, Pai, norte para aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. É o que nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento em nome do Senhor. Quero agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Elias Cardoso, missionária Lígia, pastor Jeremias, pastor Joinville, aos representantes de missões que estão aqui nesta noite, ao corpo de obreiro da casa do Senhor e à igreja de Jesus Cristo, reunida nesta noite para nós adorarmos ao Senhor. Eu trago saudação do pastor Stanford Semba, que é o pastor ali em Malawi, pastor Eluembe, no país da Zâmbia, e pastor Albano Sinamuga, que está atuando ali no país de Moçambique. E agradecendo à igreja pelas orações, pela contribuição que tem sido feita. E eu não tenho dúvida, e sem erro algum, eu digo que muito do que Deus tem realizado naquele país não é mérito meu, mas é resposta de oração. Porque em cada lugar que nós vamos, cada pessoa que nós abraçamos, que nós cumprimentamos, cada uma delas diz: nós temos orado por aquele país. E aí a minha mente consegue captar e entender o quanto Deus tem sido bom, o quanto Deus tem sido zeloso, o quanto Deus tem sido cuidadoso, o quanto que Deus tem feito através das suas orações. E aí se cumpre o que diz a palavra de Deus, que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. E Deus, ele tem efetuado uma obra grandiosa. É um plano de salvação que Deus estabeleceu para uma nação. É alguém que se dispôs a ir para cumprir o chamado do Senhor. E é um povo que abre o seu coração para receber a palavra. E damos graças a Deus por tudo que Deus tem feito naquele país. E não tinha eu projeto algum, pelo menos nos próximos 2 anos, para estar no Brasil, por conta de demandas, de trabalhos que temos ali. Mas nós temos que entender uma coisa, que os nossos planos não são os planos de Deus. Enquanto eu estabeleci um plano, Deus foi lá e estabeleceu para cumprir o dele na minha vida. E eu estou aqui por causa de um plano de Deus. O ano de 2020, eu vim
mas por causa de uma morte. E o ano de 2022 eu retorno para comemorar o nascimento de mais uma vida. E Deus, Ele é assim. Olha, eu tinha uma amiga que ela dizia assim, com Deus não tem BO, né? Deus faz e não explica nada para ninguém. Ele fez e está feito, e nós damos graças e glória a Deus por isso. Aleluia! Eu quero dizer a vocês o que eu tenho dito em algumas igrejas por onde eu tenho passado esses dias. Eu digo que Deus me entregou algumas cartas de amor, e eu sou a mensageira para entregar-vos a carta que Deus tem nos enviado. E eu creio que Deus nos mandou uma carta nesta noite, uma carta de amor. E eu quero transmitir a mensagem de amor de Deus para esta igreja nesta noite, no nome de Jesus. E eu quero que você não se preocupe, porque eu também não estou preocupada, mas a palavra de Deus diz assim, que quando nós nos ajuntamos, que haja salmo, que haja hinos, que haja louvor de engrandecimento no nome de Jesus. Então, se você trouxe glória, você dá glória. Quem trouxe aleluia, dá aleluia. Quem trouxe mistério, fale mistério. Você vai oferecer a Deus o que você trouxe. Aleluia. E se você não trouxe, está na hora de você pensar um pouco, porque hoje nós estamos comemorando, aí reunindo a família e falando dessa pessoa que é super importante, que é a mãe, né? Mas nós temos que lembrar que essa data, ela não pode ficar só no âmbito de se reunir, de comer e de festejar, mas que as nossas reuniões esteja Deus sendo atraído para o meio e que nós possamos glorificar e exaltar o nome dele. Amém? Glória a Deus. Paulo, em muitas ocasiões, nós vamos ouvir o apóstolo Paulo, que servia ao Senhor, e ele vai dizer que ele servia com lágrimas. E Paulo se refere a demonstrando com lágrimas, ele vai dirigir isso por 3 anos. E as suas lágrimas revelam em Paulo um sentimento que nós, às vezes, como servos de Deus, temos dificuldade de expressar, que são as nossas fraquezas. Nós queremos mostrar que a gente está sempre por cima. Temos a dificuldade de expressar os nossos sentimentos, sendo eles os mais profundos. Quando nós chegamos à presença de Deus, escondido, parece que isso é um pouco mais fácil. Mas quando a gente se coloca diante do altar do Senhor, isso se torna um pouco, que a gente fica aqui meio travado em dizer quais são os nossos reais sentimentos, quais são as nossas reais necessidades. E Paulo, quando ele expõe, que ele diz que as lágrimas que ele sentia, era por conta da maldade e pecado e a distorção do evangelho e o perigo que aqueles tinham, que Paulo tinha um sentimento e ele percebia que alguns rejeitariam a Deus. E Paulo ele vai dizer que nada que seja útil ele tinha deixado de anunciar o evangelho, que fosse publicamente ou pelas casas por onde ele andava. Paulo pregava tudo o que lhe era útil e necessário para a salvação daqueles que o ouviam. E nós já ouvimos, desde o momento que nós adentramos aqui, que nós levantamos-nos para orar, que nós cantamos os hinos da harpas, Deus estava falando já de um projeto, de um plano, de estabelecer uma conversa conosco nesta noite. E o ministro Paulo, que falava acerca das verdades de Deus, ele tinha o cuidado e o zelo de anunciar toda a verdade de Deus à congregação. E esta deve ser a nossa conduta diante de Deus. O Evangelho de João, no capítulo de número 17, versículo de número 8, depois que Jesus orou, ele falou com os discípulos e ele disse assim: assim como tu me deste uma missão no mundo, eu dei a eles também uma missão no mundo. Então eu quero propor hoje para a igreja que nós conversemos um pouco a respeito de que nós fomos criados por Deus
para uma missão. Nós distorcemos muito do que Jesus nos incumbiu a fazer. Quando pregamos, é comum nós dizermos: olha, Deus nesta noite está entregando a chave da casa própria. Deus está entregando a chave do carro. E às vezes nós não destravamos a chave, que é o plano da salvação para o homem. Porque foi por isso que Jesus veio. E você e eu fomos criados para uma contribuição. Você não é criado, eu não sou criado, apenas para consumir recursos, comer, respirar e ocupar um espaço. Deus nos criou para fazer uma diferença. E o que é a diferença? É a qualidade do que difere, é o que distingue uma coisa da outra. Nós fomos criados para acrescentar alguma coisa no mundo, não apenas para usufruir dele. Deus quer que eu e você contribua com algo. E o que é este algo? É um propósito que Deus estabeleceu para a minha e para a sua vida. Nós não somos obra do acaso. Deus, quando Ele criou o homem e Ele criou a mulher, e Ele coloca lá no jardim do Éden, esses tinham funções específicas. E nós somos criados por Deus para desenvolver algo para Deus. E você foi criado para servir a Ele. Isto quer dizer que Deus nos criou para que fizéssemos a obra que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2, versículo 10, diz que Jesus nos criou para as boas obras. E o que são as boas obras? São o seu serviço. Estamos entendendo? Sempre que você serve alguém, de alguma forma, você está servindo, na verdade, é a Deus. Nós estamos servindo a Deus. E Deus, Ele está atuando no mundo. E a atuação de Deus, ela envolve a sua missão e cada um de nós como pessoa. Nós estamos envolvidos. E Deus quer que nós nos unamos a Ele. E isso chama-se que você tem uma atribuição. Qual que era a nossa atribuição? A nossa atribuição, ela vai se concretizar com o dever que nós temos de anunciar às outras pessoas que Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero advertir a igreja nessa noite sobre algo que a gente descobre quando você sai um pouquinho do ambiente das quatro paredes da igreja e você começa a sair fora deste ambiente que nós estamos aqui. Satanás contou uma mentira e ela está sendo quase que 100% verdade. A mentira de Satanás é: todo mundo já ouviu falar de Jesus. Mas quando você anda e você sai pelas ruas, que você para e conversa com alguém, tem alguém que diz: eu sempre ouvi falar que existe um Jesus, mas ninguém nunca falou dele para mim. É assim. Eu morei por 20 anos num bairro chamado Jardim Paquetá, em Pirituba. E neste bairro, no ano dos anos 90, Jardim Damasceno e Pirituba, nós estávamos fazendo campanha de oração por conta de acidentes que era constante aqui na Raimundo Pereira de Magalhães. Naquele tempo, as igrejas se uniram e disseram: Deus vai repreender o espírito da morte nesta rodovia. E as igrejas se uniram. A igreja que eu fazia parte, ela existe na Viela 7, no Jardim Cidade de Pirituba. E o pastor daquela igreja dizia: nós vamos fazer uma campanha para que Jesus destrua o espírito da morte das estradas. Mas eu só fui conhecer Jesus
no dia que uma senhora por nome Rosana participou de uma campanha de vigília naquele bairro, e pela manhã, num sábado, dia 14 de janeiro de 1991, ela bateu na porta da minha casa de manhã, se apresentando como Rosana. E ela disse: o meu Deus me apareceu na vigília, me deu o seu nome e mandou eu vir na sua casa. E ela foi entrando e dizendo: se você crê, Jesus Cristo é o Senhor. Se você não crê, Ele é Jesus do mesmo jeito. Tem alguém desta casa que está no anzol de Deus e se bate de um lado e para outro. Já está no anzol de Deus, e Deus o usará para falar para povos, tribos, línguas e nações. Em 91 eu recebi a promessa de Deus. Não entendi nada. Falei, essa crente é os parafusos tudo solto. Foi o termo que eu usei para ela. E ela disse assim: Deus não precisa que você creia para Ele operar. E ela falou de Jesus pessoalmente, assim, na cara. Entrou, abriu o portão, entrou e falou. Só que eu tinha uma vizinha que todos os domingos tinha culto na casa dela. E às vezes, para eu ouvir um louvor, eu subia em cima da laje da minha casa para ouvir os crentes louvando a Deus. Mas a vizinha nunca falou para mim de Jesus. Mas Deus, que conhecia o desejo do meu coração, sabia quem eu era, usou o meio certo e correto e chegou a palavra de Deus até a mim. Isto eu estou dizendo para você, que pode ser que você tenha um vizinho, alguém perto de você, que trabalha com você nessas mesmas condições, aguardando que você seja o mensageiro de Deus, porque Deus te deu uma missão. Aleluia. E nós temos este dever de anunciar Jesus Cristo às outras pessoas. Portanto, cumprir sua missão no mundo é um dos propósitos de Deus para a sua vida. A missão na sua vida, ela pode ser participativa, como ela também pode ser particular. Parte dela é uma responsabilidade compartilhada e com os outros cristãos. E parte dela é uma tarefa exclusivamente sua, minha. Aleluia. Ser cristão e criado para uma missão, ela consiste também em ser enviado ao mundo como representante de Jesus Cristo. Após a ressurreição, Jesus aparece a Maria Madalena e os discípulos estavam onde? Trancados, com um sentimento que era medo. Medo de quem? Dos judeus. E Jesus diz, e se coloca no meio deles e diz: Pai, seja convosco. Aleluia. Aleluia. Paz seja convosco. Jesus, naquele momento que diz: Pai, seja convosco, o sentimento de medo, ele automaticamente, de que uma forma como que instantânea, sai do coração dos discípulos. Aleluia. E talvez seja isso que está te travando. Você tem medo de perder a posição, como era o caso de Nicodemos. Vai ter com Jesus de noite, porque estava preocupado com a opinião de A e de B. E Jesus nesta noite está dizendo: Pai, seja convosco. Tenha paz para falar a palavra de Deus. Tenha tranquilidade para dizer que Jesus Cristo é o Senhor. O mundo precisa ouvir que há uma esperança de vida para aquele que está sem esperança. Você já percebeu que tem pessoas que quando percebem que você é cristã, ela tem vontade de segurar você pelos colarinhos? Outro dia eu fui eu não fui morrer no Brás não, mas eu fui no Brás. Eu estava com uma irmã daqui da igreja. Quando nós entramos naquela loja, aquela senhora falou para mim se eu queria o produto. E depois ela me chama e falou assim: você é missionária, você é crente, né? Aí eu deixei a minha amiga falando com ela e não entrei muito no
no mérito da questão, não. E depois a gente saiu da loja e continuou caminhando. Quando passei na rua, um senhor disse, ei, pastora. Eu falei assim, não sou eu, não. Mas você entende que aonde você vai, não é que você tem que se mostrar, mas as pessoas precisam ver que Cristo está em você. Cristo está em você. E eu entendi que aquela fala não era simplesmente uma fala porque você está se portando ou se comportando como cristão. Mas eu entendo que é um grito de socorro. É um pedido da alma. Alguém esperando que você diga para ela que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, que Ele salva, que Ele cura, que Ele batiza e Ele vai levar para o céu, porque foi esta promessa que Ele nos fez. Ele disse aos seus discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, eu vou para o meu Pai, vou preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Esta é a promessa de Deus para nós. E todas as outras coisas o Senhor vai acrescentar na minha e na tua vida. Então Ele está dizendo para nós, paz seja convosco. Tenha paz nesta noite, tenha alegria nesta noite, tenha esperança de Deus nesta noite. Jesus não está inerte, Ele está trabalhando, e Ele vai salvar, e Ele vai curar, e Ele vai transformar, porque Ele é Deus. Ele nos fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Aleluia. Ela é uma missão particular, mas também ela é coletiva, participativa. Quando eu conheci pastor Luiz Carlos, eu estranhei o dia que pastor Luiz se casou e chegou em casa com a mudança dele. A mudança dele não era muita coisa, não. Ele trouxe uma agenda, o livro da intercessão mundial e uma bagagem de mão, uma bolsa. Eu dizia que era quase que uma necessaire. Mas a missão particular do pastor Luiz era esta. Mensageiro da Paz, Jornal Arado. Foto do pastor fulano com a esposa, com os filhos. E pastor Luiz escrevia lá, pastor Elias Cardoso, missionária Lígia, as filhas, e ele ia acrescentando. Depois ele colocava dia de oração, horário que orou e o motivo da oração. E ele recortava tudo quanto era foto do jornal Mensageiro da Paz, Jornal Arado. E eu dizia, eu não entendo nada disso. Para que isso, Luiz? Ele falava, isso é negócio meu com Deus. Isto é negócio meu com Deus. Isto era coisa particular do pastor Luiz com Deus. Dia que o pastor Luiz passou para a eternidade, pastor Luiz estava orando pelo senhor Macuco, lá do país da Índia. Está lá anotado para quem quiser ver. Foi o que eu encontrei sobre o local da oração. Senhor Macuco, hora de oração, 10 horas e 53 minutos. Quem é este senhor? Este é um homem que vive na Índia, no país perseguido. E pastor Luiz, naquela manhã, 10 e pouco da manhã, quando eu entro para chamar ele, para ele se levantar da oração, porque o nosso trato era até 8 horas. E era 10h53, ele continuava orando. Eu disse, meu amigo, hoje a gente não dá conta de fazer o que temos que fazer. Ele disse, o meu negócio é com Deus. Recebe aí, Maria. Missão particular do pastor Luiz. Parte dessa missão particular, ela é uma responsabilidade compartilhada com outros cristãos
e ela é tarefa exclusiva minha? Ou ela é uma tarefa exclusiva sua? Então, se João, quando ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E havendo dito isto, Jesus assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Aleluia. Jesus disse que ele subiria aos céus, mas que ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o outro. Quem é o outro? O Espírito Consolador. E o que esse Espírito faz? Ele fala, ele instrui, ele te ensina, ele te orienta, ele conversa, ele te ajuda, ele te fortalece, ele te anima. Ele te coloca de pé. Aleluia! E Jesus, ainda na sua adolescência, veja só como às vezes a gente deixa as coisas passar desapercebido. Jesus com 12 anos, já entendia. Ele com 12 anos, entendia isso. E a gente está velho, quase cobrindo o cabo da esperança e não entendeu ainda nada. E João vai dizer que Jesus compreendia na adolescência. Ele vai dizer que nesse tempo, quando nós lemos Lucas, capítulo 4, versículo 22, Jesus, neste tempo, como judeu, ele podia participar das reuniões na sinagoga, ouvindo, não falando. Mas Jesus estava familiarizado com os escritos. 21 anos mais tarde, ele diz, está consumado. Qual é a nossa dificuldade? Será que a gente não está achando que está muito acima da média? Né? Porque a gente vive num mundo que está em constante movimento. Mas Jesus está parado? Não. Jesus, ele é ativo. O Espírito Santo dele desenvolve as atividades na qual ele designou os seus discípulos. E Jesus vai dizer, lá no capítulo 19 do Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, ele vai dizer que está consumado. Ou seja, a obra que Deus disse que ele ia realizar, ele concluiu, que era a morte de cruz. E essas duas declarações que Jesus vai dizer, eu estou cuidando do negócio do meu Pai. Tem um trabalho, tem uma missão. Quando os pais de Jesus questionam ele sobre o local onde ele estava, ele diz, olha, ele foi encontrado no meio dos doutores, discutindo acerca das coisas de Deus. E ele vai dizer, eu estou cuidando dos negócios do meu Pai. Essas duas declarações expressam o sentido de uma vida plena, dirigida por um propósito, e que Jesus completou a sua missão confiada pelo Pai. A missão de Jesus na terra é a nossa missão agora, pois nós somos o corpo de Cristo. Ou não? Aquilo que ele fez no corpo físico, nós devemos fazer, dar prosseguimento no corpo espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Aquilo que ele fez no corpo físico, devemos dar prosseguimento no seu corpo espiritual, que é o quê? A igreja de Jesus. Quem é a igreja? Sou eu, é você. E que missão é essa? Nós temos que apresentar a Deus as pessoas. Nós precisamos levar a palavra de Deus. É uma tarefa de fazer com que os outros sejam amigos de Deus. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Ou seja, Deus nos reconciliou
consigo mesmo. A palavra de Deus diz que Deus nos transformou de inimigo em amigo dele. A reconciliação é um dos aspectos da obra de Cristo como redenção. O que isso significa? Refere-se à restauração do pecador à comunhão com Deus. O pecado de rebelião da raça humana trouxe como resultado hostilidade contra Deus. Esta rebelião provoca a ira de Deus, o seu julgamento, mediante a morte expiatória de Cristo. Deus vem, remove a barreira do pecado e Ele abriu caminho para que nós pudéssemos entrar por Ele. Ou seja, o pecador volta-se para Deus. E Deus quer resgatar a raça humana, o povo, a humanidade das mãos de Satanás e reconciliar com Ele mesmo, para que possamos cumprir pelo menos 5 propósitos para aquilo que Ele nos criou. Eu diria que o primeiro propósito é nós amarmos a Deus de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E o segundo é, ame ao teu próximo como a ti mesmo. É a sua família, é a relação entre amigos. É nós depois nos tornarmos semelhante a Deus e servi-lo e contar aos outros a respeito de Jesus Cristo. Esses são os aspectos. E que, por isso, pelo fato de nós pertencermos a Deus, Deus vai usar-nos para alcançarmos outras pessoas. Ele nos salva, Ele nos chama e Ele nos envia. A palavra de Deus que nós somos enviados para falar em quem? Em nome de Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 20. Ele vai dizer, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Portanto, nós somos mensageiros. Por isso eu disse, eu trouxe uma carta de amor para a igreja Catedral de Perus. Aleluia. Deus poderia ter usado você, mas Deus quis usar a mim para entregar esta carta. Então eu sou mensageira nesta noite do amor de Deus, para que Ele se cumpra os propósitos no mundo. Porque eu sei que tem outras pessoas que não estão neste recinto, nesta igreja, mas que estão em outros lugares, como Malawi, Zâmbia, Inglaterra, Japão, ou seja, em qualquer parte do mundo. Hoje tem a acessibilidade das pessoas para ouvir, mas nem todos ouvirão, porque alguns, ou por que não dizer muitos, que não têm acesso a ouvir a palavra de Deus. Testemunho para vocês. Ano de 2010, agosto. Pastor Luiz e eu chegamos no país de Moçambique. E pastor Luiz gostava muito de mexer com, como chama? Horta, né? Com horta. Então, a casa onde a gente foi morar, um container, pastor Luiz achou um espaço maravilhoso para produzir, para cultivar hortaliças. Mas no Moçambique é comum nós termos em frente às nossas casas aquela árvore acácia. É muito comum, é uma planta comum da região. E tinha um senhor que todos os dias, ele andava bastante, ele parava em frente à casa para se proteger do sol, porque ele tinha que andar alguns quilômetros até a casa dele. Então ele dizia que entrava no trabalho às 6 horas da manhã, mas às 14 horas era o horário de retorno, o horário que o sol está escaldante. E ele parava ali em frente. E pastor Luiz observou isso por umas 2 semanas. Na terceira semana ele não resistiu e foi lá e conversou com o senhor Jorge. E aí ele falando com o seu Jorge, perguntou, aonde o senhor mora?
Aí o seu Jorge falou, lá naquela montanha. Meu irmão, pensa onde que é a montanha. De carro dá quase 20 quilômetros. Mas a pé eu não sei porque a gente, o caminho que tinha que fazer, não entra bicicleta, não entra moto, era no chinelo que tinha que ir. E pastor Luiz falou, seu Jorge, o senhor mora lá? Aí estava assim tudo cheio de nuvens. Ele falou, mas não dá nem para ver a montanha inteira por causa da neblina. Pastor Luiz falou assim, não, mas domingo, sábado, 5 horas eu e a minha esposa vai lá. Aí eu falei, agora. E chegou o sábado de manhã, pastor Luiz chamou um outro amigo para que fosse, porque tem uma questão da língua. Fala português, mas também fala uma outra língua que é Shona. E aí eu disse para ele, Luiz, é melhor que a gente vá munido, porque nós não sabemos se do outro lado da ilha as pessoas vão saber falar a mesma língua. Porque até para você falar o português, vai depender muito do nível e grau de convivência das pessoas que o cercam e se você teve a oportunidade de ir para a escola. Então, se você vai para a escola, 100% de garantia, você vai aprender o português. Mas tem as pessoas mais idosas que não têm a mesma oportunidade. E aí, você anda 17 quilômetros de carro para ir até o local, ou se você vai a pé, dá mais ou menos uns 22. Eu sei que nós andamos por 3 horas no sábado de manhã. E aí, quando eu pensava que estava chegando, aí tinha a linha do trem. Depois eu pensava que estava chegando, tinha um outro desvio. E a gente a pé, eu sei que a gente saiu 3 horas da manhã, lá para as 9 da manhã a gente conseguiu chegar já assim, né, na bênção. Eu falei, então vai ser um culto rápido, né? A gente vai cultuar aqui e vai embora. Que, meu irmão, não foi nada desse jeito. Pastor Luiz fez questão de ir casa por casa, mas não é uma casa colada na outra, é uma aqui, a outra, sei lá onde que fica os quilômetros. Longe. Mas naquele sábado, nós gastamos o nosso dia evangelizando. Quando terminou o evangelismo, de casa em casa, o pastor Luiz falou, amanhã a gente volta para o culto. Eu já fiquei pensando como que era o dia. E fomos no domingo. Quando nós chegamos lá no domingo de manhã cedo, fizemos o mesmo trajeto. Os irmãos tinham cortado umas toras de pau, uns ganchos, feito os bancos que era o assento. Um frio impressionante estava naquela manhã, uma neblina. As crianças tiraram as blusas e colocaram os bracinhos por baixo, tremendo de frio. Fizemos uma fogueira. E aí, quando nós saímos de lá, nós pensamos que o culto tinha acabado. Que nada, que acabou não. Aquele irmão Jorge, que nós fomos na casa dele, andou a noite inteira convidando todo mundo da vila para participar do culto no domingo de manhã. E foi uma glória, foi uma bênção. Aleluia, aleluia. E aquele dia, nós louvamos a Deus, porque hoje, quando você chega naquela cidade, tem a igreja de Shirodzo. Tem uma igreja. Eu digo que do bairro de Moçambique, é a melhor igreja que tem, é aquela do bairro de Shirodzo. Pensa numa igreja no pé da montanha, que durante a pandemia inteira, houve fechamento total das igrejas. Os irmãos disseram, olha, o governo fecha a igreja por dentro e nós vamos ficar por lá de fora, todo mundo orando. A hora de oração, das 5 às 6 da manhã, todo domingo. Todo domingo aqueles irmãos se reúnem para orar. Então, Cristo, Ele nos chama não apenas para vir a Ele, mas para ir após Ele. Sua missão é tão importante que Jesus, Ele falou sobre a sua missão usando os discípulos. É como se Ele estivesse dizendo, eu quero que você assuma isto. E se você ler Mateus 28, 19 e 20,
Jesus está dizendo lá que você precisa ir, fazer discípulo, ensinando a fazer. Você ler Marcos 16, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Se você ler Lucas 24, capítulo 24, versículo 47, Jesus tem uma ordem para você. Quando você lê João 20, 21, ele tem a mesma ordem. E aí você vai ler Atos, capítulo de número 8, capítulo 1, versículo de número 8, ele vai dar umas orientações básicas para você. Estude os 5 livros e você vai entender a incumbência que Deus te deu, que Deus me deu. Você vai aprender detalhes, porque ele vai falar quando, onde, porquê e como. Quando? É em tempo e fora de tempo. Aleluia. Onde? Ele diz Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque é uma ordem de ir por todo mundo e prega o evangelho. Como? É os recursos que você tem. Você é um tocador, então dê aquilo que você sabe fazer. Deus não diz que é para nós pegar o que nós não sabemos fazer e tentar fazer na obra. Mas Ele deu a habilidade natural para você. Aleluia! E a palavra de Deus diz que na grande comissão, Jesus disse, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É tudo o que eu ordenei para vocês fazerem. Esse é o compromisso de Jesus. É o compromisso de Jesus. Não se trata de uma questão que ela é opcional. Não é opção. É uma obrigação. É uma ordem. Deus disse, vão. Os discípulos, quando começaram a perguntar para Jesus acerca do que ia acontecer nos últimos tempos, que agora virou uma especulação. Como se Jesus estivesse fazendo coisa nova. Jesus não está falando nada de novo. Ele disse que ele foi para o Pai, mas que ele vai voltar e que ele foi preparar e para quando ele vier, nós temos que ir com ele. Ele disse que estaria trabalhando. E aí fica uma especulação agora. Não, porque tudo que está acontecendo aí é porque Jesus vai vir agora. Grande descoberta, né? Ele já falou que era isso. Então, quando os discípulos perguntam para Jesus acerca disso, Jesus fala, não convém vocês saber o tempo. Os discípulos, na verdade, ali eu lendo, eu fiquei pensando, eles queriam fugir do assunto. E Jesus chamou eles e falou assim, não compete vocês saber disso. A competência de vocês é ir fazer o que eu mandei. O que eu mandei fazer? Não é para tirar o foco. Não é para mudar. Jesus é a mesma coisa que Jesus está falando. Eu estou dizendo que Jesus trouxe uma carta de amor. Então recebe esta carta de amor. É uma carta que nós já conhecemos, já foi lida várias vezes. E o que há conosco que nós esquecemos tão fácil daquilo que Jesus nos ordenou a fazer? Ele precisa repetir todos os dias no país da África, como que a gente assimila bem. Então Jesus está falando hoje para a gente assimilar. Olha só que amor de Deus. Tem hora que eu fico, meu Deus, o que nós somos? Quem somos nós para Jesus pegar, derramar da sua graça, colocar sobre nós o Espírito Santo dele, em mim e em você, pegar a obra que é dele e confiar para mim e para você fazer? Quem nós somos? Nós somos ninguém, mas Jesus olha para nós e fala, não, esse é meu filho, eu posso confiar nele, eu vou dar na mão dele, e ele vai executar para o louvor e a glória do meu nome. Não é opcional, e desprezar é um ato de desobediência. Eu acho que meu tempo já foi. Deus chama não apenas para vir a Ele, mas também para vir por Ele. Eu vou te dizer algo, que foi algo que Jesus disse para mim enquanto eu li o texto. E eu escrevi aqui.
Você pode ser o único cristão que algumas pessoas irão conhecer. A sua missão, a minha missão, é contar a elas a respeito de Jesus Cristo. Você pode ser a única oportunidade que alguns terão, que por onde você passar, poderá falar de Jesus. E se você deixar a oportunidade passar, eu vou dizer para você o que aquela senhora disse para mim, da última vez que ela fez o apelo. Porque por 14 dias, ela dizia, você quer aceitar Jesus? E eu dizia para ela, Deus me livre. Era a minha resposta, por 14 dias consecutivos. Ela pegou o endereço da igreja. Ela disse, está aqui. Se Jesus vier hoje e você morrer para a eternidade, que seja para a perdição, bateu o pé e disse, Deus não requererá de mim o teu sangue. Entregou um papelzinho, está aqui o endereço da igreja. Se você quiser, você é agora que vai. O nosso grande problema é que, além de nós ficarmos preocupados de como nós vamos falar de Jesus, a gente quer dar conta de uma questão que quem convence é o Espírito Santo. O nosso dever é falar. Essa é a nossa atribuição. A competência de convencer não é minha e não é sua, é do Espírito Santo de Deus. Você é parceiro de Deus. E representá-lo é um privilégio. Eu fechando aqui, eu vou dizer algo para você, para nós nessa noite. Não existe privilégio sem responsabilidade. Não existe privilégio sem responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de falar aos outros a respeito de Jesus. Nós somos colaboradores, diz Paulo. Somos companheiros do trabalho. E Jesus assegurou nossa salvação. Aceitou-nos em sua família. Deu-nos o seu Espírito. E então nos tornou representantes do mundo. A grande comissão foi dada a todos os seguidores de Cristo. Isto é uma maravilha. Glória a Jesus. A Bíblia diz que nós somos representantes. Deus quer nos usar para persuadir homens, mulheres e deixar as diferenças de lado e ingressar na obra para reconciliar o ser humano com Cristo. Aleluia. Se coloca em pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade nesta noite. E digo para você que se você continuar lendo as Escrituras, se você atentar para os textos mencionados nesta noite, eu creio que ainda hoje Deus se revelará a você e dirá a você tudo acerca do que você precisa saber para continuar propagando o reino de Deus. Eu quero estar orando pelas nossas vidas e que o Espírito Santo continue realizando esta obra gloriosa sobre as nossas vidas. Curva a sua cabeça e eu quero falar com você que, porventura, saiu da sua casa nesta noite e veio aqui nesta casa de oração e tem perguntado a Deus sobre qual é a sua importância na igreja, o que você tem que fazer, como você deve fazer. Eu quero convidar a você nesta noite que você aceite a Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Ele está aqui para salvar, para te batizar com o Espírito Santo e te levar para os céus. Então eu convido a você que adentrou na casa do Senhor nesta noite e busca, e está se perguntando, para que você foi criado? Por que você existe? Deus, Ele te deu respostas nessa noite, e Ele espera que você venha a Ele, porque Ele quer te enviar para ir por Ele. Aleluia. E você que está em casa também, que nos acompanha pelas redes sociais,
Se você deseja receber o Senhor nesta noite como Senhor e teu Salvador, diga eu quero. Envie uma mensagem dizendo o que você quer. Jesus está aqui nesta noite para te abraçar e dizer para você que você é filho amado dele e que ele te recebe como filho nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, eu gostaria de saber se no nosso meio alguém que quer receber Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador nesta noite. Se há uma pessoa, levante uma das suas mãos, dê um sinal com suas mãos e venha, dê um sinal para que a gente possa saber quem você é e aonde você está. E você que nos acompanha na rede social, diga eu quero, e que você possa receber Jesus Cristo nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da sua presença, Senhor. Ouvimos a sua palavra, Deus. Deus, aqui foi entregue, Pai, a tua carta de amor aos nossos corações, às nossas vidas. Ó Deus, que nesta noite o teu Espírito nos envolva diante do teu manto de graça, de glória, meu Deus, de sabedoria e de entendimento, que possamos compreender que fomos criados, Pai, para o louvor e para a glória do seu nome, e que possamos, Pai querido, ir por ti e após ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, se há alguém enfermo nesta noite, que o Senhor cure. Que está preso, que o Senhor possa libertar. Quem está cativo, que o Senhor venha soltar as algemas. Em nome de Jesus. Ó Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.